Olá, sou o João, sou instrutor de Indoor Cycle, professor de salas de exercício e personal trainer no ginásio Playlife. Já ouviu falar de frequência cardíaca? Para que serve? Sabe como utilizá-la para melhorar o seu treino? Não? A partir de hoje isso vai mudar. Frequência cardíaca, também denominada de pulsação, é o número de batimentos cardíacos contados no minuto. É um indicador útil de adaptação fisiológica e de intensidade de esforço. Por isso, a sua monitorização constitui-se como uma componente importante na avaliação das adaptações cardiovasculares em programas de treino. Para monitorizar o seu treino, a frequência cardíaca tem outros indicadores que precisa saber, que são a frequência cardíaca de repouso, frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca reserva. A frequência cardíaca de repouso é o número de batimentos por minuto num estado de repouso, relaxamento total e sem distrações. Este valor é diretamente influenciado pela idade, nível de aptidão física, parâmetros genéticos, sexo e estado de saúde. Para saber o valor da frequência cardíaca de repouso, este deve ser medido ao acordar, através do monitor cardíaco ou manualmente. No caso da medição ser feita manualmente, a forma mais simples é colocando dois dedos, médio e indicador, ao lado da traqueia, pressiona levemente. Quando sentir a pulsação, com a ajuda de um relógio ou um cronómetro, conta quantas batidas sentiu durante 15 segundos, multiplica esse valor por 4 e passa a saber o seu valor de frequência cardíaca de repouso. Passando para a frequência cardíaca máxima, este é o valor máximo atingido no esforço máximo. Este valor é muito específico, individualizado, visto que depende de alguns fatores, tais como idade, nível de aptidão física e hereditariedade. Existem várias fórmulas para determinar a frequência cardíaca máxima. A mais utilizada e a mais simples é a fórmula baseada na idade, 220 menos a idade. Temos ainda a frequência cardíaca reserva, que é determinada através da diferença entre a frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de repouso. Depois de saber os valores de todos os indicadores de frequência cardíaca, pode começar a monitorizar o seu treino, com a ajuda de um cardiofrequencímetro. Mas como? Perguntam vocês. Fácil. Numa escala de 0% a 100%, em que 0% é a intensidade mais baixa, 100% é a intensidade mais alta. Vai determinar uma zona de treino em que quer treinar. Esta zona de treino vai ser determinada dependendo do seu objetivo de treino. Depois de estabelecer o intervalo de intensidade que quer treinar, voltam novamente às fórmulas. Podemos utilizar dois métodos, a fórmula de Carvona ou utilizando a frequência cardíaca máxima. Através da frequência cardíaca máxima, tem que multiplicar as duas percentagens do intervalo em que quer treinar pela frequência cardíaca máxima. Por exemplo, a frequência cardíaca máxima é de 195 batimentos por minuto e o intervalo em que quer treinar é de 70% a 85%. Multiplica os 195 por 0,70, que dá um total de 137 batimentos por minuto. E 195 por 0,85, que dá um total de 166 batimentos por minuto. Quando for treinar, já sabe que o valor de batimentos por minuto que o seu cardiofrequencímetro apresentar tem que estar entre 137 batimentos por minuto e 166 batimentos por minuto. A fórmula de Carvona é a frequência cardíaca de repouso mais percentagem de intensidade vezes a frequência cardíaca reserva. Dando o exemplo novamente em que a frequência cardíaca máxima é de 195 e o intervalo de intensidade é entre 70% e 85%, vamos calcular o intervalo de batimentos em que vamos treinar. Em primeiro lugar, vamos calcular a frequência cardíaca de reserva. Imaginando que a frequência cardíaca de repouso é de 55 batimentos por minuto, a frequência cardíaca reserva vai ser 195 menos 55, que dá 140 batimentos por minuto. Agora que temos todos os dados necessários, aplicamos a fórmula de Carvona. Então, para calcular, para a intensidade de 70% fica 55 mais 0,70 vezes 140, que dá 153 batimentos por minuto. E para 80% fica 55 mais 0,80 vezes 140, que dá 174 batimentos por minuto. O intervalo de batimentos em que vamos treinar é entre 153 e 174 batimentos por minuto. Comparando os dois intervalos, calculados pelos dois métodos, podemos verificar que existe uma diferença considerável
Isto deve-se à utilização da frequência cardíaca de reserva e da frequência cardíaca de repouso, na fórmula de carbono. Por isso, este método é o mais indicado. Para terminar, em função dos seus objetivos, pode-se dividir zonas de frequência cardíaca em 4 zonas de intensidade. A primeira, baixa intensidade, de 50% a 60%. Esta zona de trabalho está associada às tarefas do cotidiano. Permite uma melhoria fisiológica na sua funcionalidade. Se o nível de condição física inicial for muito baixo, poderá ocorrer uma melhoria. Segunda, leve a moderada, de 60% a 70%. Esta zona de trabalho acarreta maiores benefícios nos aspectos de saúde e controle de peso. Também melhora o músculo cardíaco, como bomba responsável pela circulação. Aumenta a capacidade cardiovascular, maior resistência dos tendões, ligamentos e músculos. Terceira, moderada a forte, 70% a 85%. O treino nesta zona de trabalho permite maiores ganhos na condição cardiovascular. Esta zona de trabalho é aconselhada a pessoas que têm hábitos de treino. E por último, quarta, forte a máxima, entre 85% a 100%. O treino neste intervalo é submaximal e maximal e permite uma melhoria no limiar anaeróbio. Resumindo, a frequência cardíaca é um fator importante no seu treino. Estabeleça os seus objetivos e procure um profissional do nosso ginásio para aconselhar em que zonas de frequência cardíaca deve treinar. Obrigado por assistir a este vídeo e bons treinos.